Olá pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 31/5/2025, 31 de maio de 2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Eu sou o Sorrail, se você gosta do que eu posto aqui, por favor, compartilhe, dê a sua curtida, faça a sua inscrição, faça os seus comentários, esparrame este canal aí para todas as pessoas que vocês conhecem, que gostam de astrologia e que, porventura, vocês entendam que o que eu posto aqui pode somar, contribuir com a vida de cada um. Bom, hoje ainda na semana da Lua Nova, da alunação de Gêmeos, do dia 27/5, a Lua em Leão, ainda fazendo uma oposição a Plutão retrógrado em Aquário e fazendo sextil com Mercúrio e o Sol em Gêmeos. O Sol e Mercúrio ainda em conjunção em Gêmeos e a Lua fazendo sextil aí. Tem alguma coisa para falar? Tem alguma coisa para explicar? Tem alguma coisa para conversar? Tem algum assunto para comunicar? Tem alguma informação para passar? Tem? Então faça isso, porque hoje o dia é disso, entendeu? Com confiança, com autoafirmação, com alegria, com segurança, passe a comunicação que você quer passar. Diga o que você quer dizer, mas olha, com generosidade, com alegria, com confiança, com criatividade. Percebe? Essa Lua em Leão dá essa dinâmica. Nesse sextil ali com Mercúrio em Gêmeos, e o Sol em Gêmeos, e o Sol é o regente de Leão, onde está a Lua, né? Sextil é um aspecto que facilita, que favorece, que promove. É uma ação que está na condição de ser, mas que tem um aprendizado. Igual na quadratura, é uma curva que está fazendo e vai aprendendo, difícil, um desafio, né, quadratura, mas que vai fazendo e vai aprendendo com, às vezes, dificuldade, o que tem que aprender ali naquele movimento. Aqui é um movimento que se faz com uma certa facilidade, mas que também tem um aprendizado. Entende? Então, vá falar o que tem que ser dito, o que tem que ser comunicado, o que tem que ser perguntado, né? Porque Mercúrio em Gêmeos é pergunta também, entende? É questionamento também. Tem que observar para não ficar infantil demais, entendeu? Criança demais, pueril demais, digamos assim. E com uma certa dose de quem já está aprendendo, quem já está percebendo, quem já está observando e está feliz com isso, está alegre com isso, entende? Com criatividade. Principalmente por conta ainda, já diminuiu, mas tem essa oposição ainda da Lua com Plutão retrógrado em Aquário, entende? E aí é uma tensão. Então, nada de querer impor, nada de querer controlar, dominar, ir pelo caminho sujo do submundo, do esgoto, da trairagem, da traição, da mentira, da desonestidade. Percebe? Da falta de generosidade, de gentileza, entende? Porque, na verdade, essa oposição aqui está pedindo para rever se a pessoa emocionalmente, sentimentalmente, está deixando de ser alegre, feliz, para querer impor as suas condições, para querer fazer dos caminhos escusos e escuros, podres, traíras, mentirosos e desonestos, para querer impor as suas condições. Então, no lugar disso, observe para o outro a oposição e desenvolva primeiro uma conversa com você mesma, com você mesmo, antes de ir lá impor.
E de repente nem precisa ir lá, só de observar já é uma conversa, só de olhar para aquela história que está lá na frente, já é uma conversa. E aí, ó, no que entendeu, solta. No que soltou, vai viver essa lua nova, que é a lua de plantar, semear, de introspecção, da alegria, da criatividade, da confiança, da segurança, da generosidade. Lua em Leão, de uma maneira bem feliz e bem saudável. Então, no lugar de... As mazelas estão aí no mundo, ó, entendeu? No que a gente acorda, no que a gente sai na rua, já dá de cara com elas. É o trânsito por conta do egoísmo e da competitividade das pessoas. As pessoas ficam aí nessa competição, né? E a pobreza que a gente vê no dia a dia na rua, a sujeira, né? A falta de generosidade, de gentileza. Então já está aí, as mazelas elas estão expostas no mundo também. E não é para dar as costas para ela, muito pelo contrário, é para observar e ver que por ali não rola, o mundo fica ruim, né? As guerras que estão acontecendo no mundo. E aí aproveitar e desenvolver uma confiança própria em si mesma, em si mesmo, e viver uma alegria em si mesmo, uma confiança, uma generosidade em si mesmo, em si mesma, e no que puder ajudar lá, esses que querem ficar na mazela por conta própria, ajuda. Ou aqueles que estão sofrendo a imposição daqueles outros que entendem que o mundo tem que ser esse mundo triste e infeliz, cheio de competição, cheio de egoísmo, cheio de egocentrismo. Porque os grandões que impõem isso, né, nos menores, os menores sofrem as consequências. E como é que os menores saem? Saem pela generosidade, consigo mesmos, consigo mesma, né, com eles mesmos, e deixa o outro lá, acreditar que ele está tomando conta de tudo, entendeu? Porque principalmente quando não dá conta, né? Numa guerra, por exemplo, um menor que não dá conta no maior, guerra de guerra mesmo, né? Para que o menor vai ficar ali confrontando por causa do ego, por causa do orgulho? Ele não vai vencer. Materialmente ele não vai vencer. Fisicamente ele não vai vencer. No individual é a mesma coisa. Porque aquela pessoa que está ali, ó, presa naquela história de ir lá, fazer a maldade, mentir, trair, ser desonesto, entende? Ele vai ficar nessa. E a outra pessoa que de repente resolve confrontar por ali, mas ela não é disso. Então, se ela não é disso, ela já perdeu. E se ela não é disso, melhor para ela, entendeu? Então deixa o outro lá, pega outra coisa para fazer na vida. E vai viver alegria. Em outro lugar vai ter alegria, em outro lugar vai ter felicidade, em outro lugar vai ter criatividade. Tudo isso é lua em leão. E lua nova. Então é plantar e semear isso e desenvolver uma introspecção no sentido de observar esses assuntos e plantar isso internamente, na gente mesmo. Em você mesma, em você mesmo. Percebe? Porque esse mundo mundano aqui é isso ainda, entendeu? Esse mundo mundano está aí, ó, as empresas que ganham promovendo os eventos de competição. E o que tem nesses eventos de competição? Tem coisas saudáveis, tem esporte, por exemplo. Esporte é altamente saudável. Mas quando fica só naquela história da competição, olha o futebol aí, que meleca que virou. Não é? Para ser uma diversão, para ser uma atividade que favorece a saúde do corpo físico e até do emocional sentimental, porque quando a gente tem essa atividade a gente fica bem, fica saudável, mas fica aí nessas mazelas de competição, de torcidas, e agora com essas jogatinas aí digitais, né? Colocando as pessoas para perderem tudo o que não tem, o que tem, o que não tem, para os grandões. Vê se não são eles mesmos que estão atrás dessas empresas que promovem essas apostas. Entende? E depois vai começar a caminhar para outros esportes também, poluindo os outros esportes.
percebe? Perdendo a beleza do esporte, porque todo esporte tem uma beleza nele, todos. Até os que são lutas. Mas, então, perdeu a criatividade, perdeu a alegria. Por que o Pelé e o Garrincha ganharam todo mundo? Porque eles tinham aquela história dos dribles, né? E outros atletas do futebol aí, Ronaldinho Gaúcho, aquele menino que desencarnou no acidente, chamava Denner. Eu não sou muito de futebol, não, mas essas coisas assim eu percebo, entendeu? Eu fico observando o mundo. E muitas vezes a gente fica sendo contaminado por essas mazelas todas, que todo mundo aceitou entrar nela, sobretudo por causa do dinheiro. Entende? E aí, o uso errado do dinheiro, né? E aí as pessoas ficam aí, perdendo a alegria, ó, Lua em Leão, alegria, perdendo a criatividade. Lua em Leão, criatividade, perdendo a confiança, a segurança, a autoafirmação em si mesmo, não para impor no outro, não precisa. Esse é o rei tirando, o leão é o rei, ó, rei e a rainha. O rei e a rainha tiranos vão ficar vivendo essa oposição aí com Plutão em Aquário, Plutão retrógrado em Aquário, e no lugar de ver o problema para solucionar, vão ficar vivendo o problema, intensificando o problema. Internamente, ó, lua nova, e externamente, porque o contrário existe nesse mundo. Aqui é o mundo da dualidade. Dia, noite, alto, baixo, feio, bonito, homem, mulher. Entende? Por aí vai. Percebe? Então, leão é viver alegria. No que se você percebeu que está promovendo tristeza no outro, disfarça isso. Porque senão a alegria sua vai ser poluída. É igual o sagitariano. O sagitariano, a força do sagitariano é a liberdade. É uma força dele. A característica dele, ele gosta de ser livre. Por isso que ele se aventura. Mas quando na vida dele ele promove prisão para alguém, ele perde essa força da liberdade. A liberdade dele não é verdadeira, é mentirosa. É falsa. Entende? É igual a história que eu já falei aqui, que o Osho fala. Se o seu não é verdadeiro, não é sincero, o seu sim não vale nada. Percebe? As coisas aqui funcionam assim. Se a sua liberdade promove a prisão do outro, a falta de liberdade do outro, a sua liberdade é falsa. Se a sua alegria está promovendo tristeza no outro, a sua alegria é embaçada. Se buscar as conquistas está fazendo o outro perder o mínimo que já tinha, as suas conquistas são mentirosas, elas estão em bases que vão ruir. E a pessoa é triste com essas conquistas, ela não é feliz. Não adianta nada. Né? E aí, no decorrer, para amanhã, né, para a gente ter alguma coisa amanhã, deixa eu pegar aqui o meu livro de namorar, mostrar o meu livro de namorar para vocês. Olha o meu livro de namorar. Já mostrei aqui alguns, tem umas pessoas que conhecem. Esse é o livro de namorar, do astrólogo, que é uma efeméride. Ela mostra o movimento dos planetas dia a dia. Nesse caso aqui, desse livro aqui, até 2050. Anotado de 2000 a 2050. Esse aqui é um livro raro, viu? Poucos astrólogos têm isso. Se bem que a tecnologia hoje faz isso. Eu tenho outros ali que vai de 1900 a 2000. Então é um livro de namorar. Quer dizer, para alguma namorada minha, alguma amiga minha que eu venho, né, só tomar um vinho que seja, aceitar ficar do lado aqui, é porque ela gosta de ficar comigo. Então, assim, para amanhã, esse movimento da Lua ali, ó, a Lua já vai movimentando, já vai fazer uma conjunção, já não vai ser exata, mas vai aproximando de uma conjunção com Saturno em Leão,
com Saturno, perdão, com Marte em Leão, e depois vai fazer um trígono com Vênus em Áries, uma quadratura com Urano em Touro, né, e um sextil com Júpiter em Gêmeos. Mas isso aqui, para amanhã, quando fica assim exato, percebe? Mas no movimento já vai fazendo essas conjunções, essas quadraturas, esses sextis. Né? Então, no decorrer aí, ó, mantém a generosidade leonina para na conjunção ali com Marte em Leão, Marte, eu falei lá Saturno, tira, com Marte em Leão, para não ficar assim muito impaciente, muito ansioso, muito estressado. Então vivencie a alegria, a confiança, a segurança com firmeza. O lado bom de Marte, firmeza. Com o Leão, firmeza. Com bondade, com generosidade. Com o sextil lá, com o trígono lá, com Vênus em Áries, então, ó, vai ficar uma super energia de namorar, de se relacionar, de divertir domingo, ó, de curtir com as crianças, de desenhar, de pintar, de artes, de atividades artísticas, entende? De ganhar dinheiro também, porque Vênus é de Touro. Isso aqui eu estou falando de Vênus na regência com Libra. Ali depois com sextil com Júpiter em Gêmeos, ó, então de hoje para amanhã mais conversas boas, mais criatividades, viagens rápidas assim, pode ser muito divertido. Tem que prestar atenção com a quadratura ali com Urano, porque aí dá uma ansiedade, dá uma pressa, pode perder a generosidade, fica muito frio, muito indiferente aos valores, a essa generosidade, e também com relação aos equipamentos mecânicos e modernos, de alta tecnologia, pode dar alguns tilts aí, carro tal, né? Principalmente os carros, os veículos com alta tecnologia que já está rolando, e prestar atenção se está tudo bem, ou com os equipamentos que usa, celular, equipamento de informática e por aí vai. Beleza? De hoje para amanhã, já fica valendo isso aí também. Tá bom? Mas de hoje para amanhã também tem esses lados aí bacana. Ó. Sextil com Júpiter em Gêmeos, trígono com Vênus em Áries, e aí essa conjunção ali com Marte. Prestar atenção para não ficar ansioso, estressado, apressado, né? Mas usar a energia para ter muita atividade é bom. Beleza? Então, muito agradecido pela atenção. Até a próxima. Se vocês quiserem saber mais, tem que fazer o mapa de vocês. Aí vocês procuram algum astrólogo, algum astrólogo da sua preferência no planeta Terra, para ver como é que essas configurações caem no mapa de cada um. E se quiser fazer o mapa comigo, nas descrições tem um número do Zap, manda uma mensagem para a gente estabelecer uma comunicação e explicar como eu atendo. Eu atendo presencialmente, via web, online, astrologia pessoal e empresarial, orientação vocacional, sinastria, astroterapia, astrologia mundial e uma série de outros estudos que podem ser desenvolvidos aqui com esse conhecimento milenar, lindo, eterno e maravilhoso que é a astrologia. Muito agradecido, até a próxima, fique em paz, valeu, até mais.